Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 25 de março. Tô aqui mais uma vez para a gente poder seguir conversando sobre o Botafogo. Mas definitivamente a minha intenção nesse vídeo não é ficar falando aqui sobre Setien, Pedro Martins, busca pelo próximo treinador, porque, verdade seja dita, não tem mais nada a acrescentar sobre esse tema. O único ponto que vale destacar é que, segundo Matheus Medeiros, nessa terça-feira, o Textor vai ter uma reunião importante sobre essa questão. E essa reunião, inclusive, seria com um treinador que está empregado. Amanhã a gente pode ter novidades, mas por hora é isso. Se tiver alguma coisa, vai ser logo mais, porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, esse é o ponto mais relevante a ser destacado. E é por isso mesmo que nesse vídeo daqui eu quero conversar com você sobre os próximos jogos do Botafogo. Dia 27 de março agora em Bacaxá a gente volta a campo. Depois no dia 31 de março no Newton Santos encerramos a nossa participação no Campeonato Estadual de 2024. E aí no dia 3 de abril, o jogo que está todo mundo esperando, Botafogo e Júnior Barranquilla pela estreia da Copa Libertadores fase de grupos. Vamos trocar uma ideia sobre essa questão porque eu estou curioso para saber o que o Fábio Mathias vai fazer em relação à utilização de titulares e de atletas que estão voltando de lesão. Eu tenho uma ideia aqui do que considero seria interessante de se fazer e eu quero saber a sua visão sobre isso também. Só que antes da gente entrar nesse mérito, peço por gentileza para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos agora buscando os 43.500, daqui a pouquinho os 44 mil serão uma realidade e com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Sempre destacando que esse daqui é o quarto conteúdo dessa segunda-feira. Tivemos o Radar Alvinegro primeira edição, depois aquele vídeo curto, shorts do YouTube por volta de 11h30 da manhã, na hora do almoço a partir de 1h05 da tarde, tradicional live, e agora Radar Alvinegro segunda edição, tudo sobre o Botafogo aqui no Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente. Bom, para começo de conversa temos 3 jogos no horizonte. Taça Rio, em Bacaxá e no Rio de Janeiro, e depois estreia na Copa Libertadores. O Botafogo jogou pela última vez no dia 17 de março. Os jogadores então tiveram folga nesse período de data FIFA, foram 4 dias de folga, voltaram na sexta-feira, dia 22, e estão desde então treinando, justamente pensando nesse confronto contra o Boa Vista. O Fábio Mathias segue à frente da equipe e vai preparando a equipe para esse próximo desafio. Lá em Bacaxá, qual time o Fábio Mathias deve levar a campo? Alguns torcedores vão falar assim, bota a garotada, simplesmente não coloque os titulares. Só que a gente tem que pensar no seguinte, Fogão. O último jogo do Botafogo tendo acontecido no dia 17 de março, quando chegar no dia 27, vão ter passado 10 dias. Depois, no domingo, a gente vai estar a 2 dias de treinos, porque o jogo é na quarta-feira, para poder enfrentar a equipe do Júnior Barranquilla. E o time do Botafogo, os titulares, eles não podem perder ritmo competitivo. Como gerenciar essa situação? Para você entender, a equipe colombiana está jogando. No dia 22, em meio à data FIFA, estava rolando aí campeonato colombiano. Inclusive, o Júnior Barranquilla foi derrotado por Patriotas, então lanterna do campeonato. Foram derrotados por 1-0. Agora, no dia 29, eles vão jogar contra o La Equidad, que é uma equipe que está disputando com eles ali dentro do G8. O campeonato colombiano, caso você não saiba, ele é dividido em apertura e clausura. E aí, seja na apertura, seja no clausura, os 8 primeiros colocados eles avançam para um quadrangular final, dividido em 2 grupos. E aí o campeão de cada grupo se enfrenta na grande decisão. Eles, inclusive, vêm de um período ruim. Nos últimos 8 jogos foram 4 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Sendo que nesse período, eles perderam para o Patriotas, que era o lanterna do campeonato, até essa vitória, diante do Júnior Barranquilla, e empataram em 0-0 contra o Atlético Nacional, que hoje é o atual lanterna. Está muito mal nessa edição do Campeonato Colombiano. Só que o fato é, eles vêm jogando. O Botafogo jogou pela última vez no dia 17, conforme eu disse. É um tempo muito longo se a gente deixar para colocar os titulares só no dia 3 de abril. A gente vai ficar aí o quê? 17 dias? 17 dias sem colocar o time titular para jogar? Eu, honestamente, considero muito tempo. Porque você impacta o ritmo competitivo. O que eu pensaria em fazer, então? E eu quero que você possa depois dar a sua opinião,
para saber como que você está enxergando esse caso. Eu, honestamente, colocaria a maioria dos titulares em Bacaxá, para que a gente possa colocar o time para jogar agora. E no estádio Newton Santos, colocaria alguns dando mais ênfase àqueles jogadores que estão retornando de lesão. Por exemplo, o Luiz Henrique. Tem torcedor que vai achar que não tem lógica nenhuma nisso, inclusive. Tem que colocar os garotos e ponto. O meu ponto aqui é a questão do ritmo. Ficar 17 dias sem jogar para enfrentar uma equipe que vem em ritmo competitivo não é uma coisa boa, no meu ponto de vista, tá? Eu entendo que o Botafogo tem que chegar com um ritmo legal, porque para você fazer aquele jogo em casa incisivo, o ritmo competitivo tem que estar presente. Só que se a gente colocar os titulares para jogar no Newton Santos, considerando que é um piso tudo bonitinho, não tem nenhuma imperfeição e tal, a gente vai estar muito perto do confronto contra o Júnior Barranquilla. Você joga no domingo, tem 2 dias de recuperação e na quarta-feira joga de novo. E qual jogo é mais importante? Domingo ou quarta? Não tem nem o que pensar. Então eu, sinceramente, colocaria os titulares na quarta-feira. Porque aí você teria uma semana de distância até o jogo da Libertadores. Eu acredito que esse seria um planejamento mais adequado para você pensar em adquirir ritmo, não deixar essa questão ficar muito defasada e, ao mesmo tempo, preservar no jogo que é próximo do mais importante, que é a estreia da Copa Libertadores. Eu faria dessa forma, porque no dia 27, conforme eu disse, serão 10 dias sem os atletas do Botafogo terem jogado e nesse meio do caminho tendo tido 4 dias de folga. Ritmo competitivo é uma parada que vai me preocupar se os titulares do Botafogo não entrarem em campo até a estreia da Copa Libertadores. No fim das contas, claro, o Fábio Matias é quem tem que resolver. Quarta-feira vai com time misto, vai colocar garotada, vai colocar reservas. No domingo joga com os titulares, mesmo que esteja tão próximo do jogo de estreia da Copa Libertadores e tenha só 2 dias de treinamento para você poder se preparar para essa partida. Ou você coloca na quarta-feira o time titular, depois descansa esses atletas, jogando só alguns minutinhos, se necessário for, no domingo, porque quarta-feira vai estar todo mundo inteiro. É uma decisão que parece simples, mas não é. Porque você não pode simplesmente deixar os jogadores numa redoma de vidro pensando na quarta-feira. É uma situação complexa, parece simples, mas não é. Eu quero saber, qual seria a sua decisão? Não pode deixar o ritmo da equipe ficar defasado, porque o adversário está jogando. Não parou nem na data FIFA. Não pode correr o risco de colocar os jogadores tão próximos da data, porque você corre o risco, de repente, dos atletas estarem um pouco mais cansados. Ah, mas eles descansaram, tiveram folga. Mas tu vai para um jogo, domingo, tem um reflexo para quarta. É o normal. Mesmo que você tenha descansado ali 4 dias e tal, mas você tem um esforço de alta intensidade. O que você faria, Fogão? Quero saber a sua opinião e a sua visão sobre isso. E o que será que Fábio Matias vai fazer? Porque no fim das contas é a decisão dele que conta. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E lógico, amanhã, logo no começo da manhã, mais um Radar Alvinegro para a gente poder seguir falando sobre o Botafogo. Você é nosso convidado. Beleza? Um grande abraço e até amanhã.